Primeiramente, né, bem-vindo aí a essa nova forma de interação, a nossa primeira aula hoje. Eu gostaria de dizer que a gente está se esforçando bastante para poder estabelecer e continuar estabelecendo o diálogo, tá bem? O texto referente à aula de hoje é o texto do Radcliffe Brown. Eu preparei uma parte do slide, uma explicação da primeira parte do slide, e vou disponibilizar para vocês na página dessa aula lá no EVA, tá? Na verdade, é um link para um vídeo do YouTube que vocês podem acessar a videoaula dessa primeira parte, e eu gostaria de falar com vocês hoje dessa segunda parte dos slides. Não sei se vocês leram os slides, leram os textos, talvez fique um pouco cortado, um pouco truncado, eu vou tentar fazer uma brevíssima introdução, mas aí eu continuo a explicação da segunda parte do slide, porque nesse tempo da aula, que o Zoom disponibiliza, de 40 minutos, não é possível falar sobre todo o texto do Radcliffe Brown, tá bom? A gente combina assim, que vocês assistem o texto, desculpa, assistem a videoaula do slide em dois vídeos, a parte 1 e a parte 2, que é essa que eu vou fazer com vocês agora, ok? Eu vou pedir para vocês postarem as dúvidas e os comentários aí no chat, né, que vocês tiverem com relação à avaliação, né? Eu abri um espaço para vocês enviarem a avaliação de campo que a gente fez, aquele relato de experiência, para vocês enviarem um arquivo na sala do EVA. Todo mundo conseguiu fazer isso? Vocês conseguiram enviar? Como está aberto ainda o prazo para o envio, eu só vou corrigir no final desse prazo, tá? Quando eu tiver todos os trabalhos em mãos, né? Vamos dizer assim. Para aqueles que não conseguirem acessar o EVA ainda, né? Estiverem assistindo esse vídeo através do YouTube, eu disponibilizei também meu e-mail para enviar até que você consiga fazer seu acesso pela sala do EVA. A dinâmica, né, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, quantas semanas, a gente imagina que volte já em abril, mas a dinâmica, se isso perdurar, é que a gente faça nosso diálogo sempre pela plataforma de ensino virtual da Universidade de Taubaté, a EVA, né? EVA, tudo bem? Combinado assim? Então tem uma flexibilidade, tem uma exceção para quem não consegue o acesso ainda, mas uma vez você tendo acesso à sala do EVA, e agora todas as disciplinas vão ter sua sala particular, como a disciplina de antropologia, vocês enviem todos os trabalhos, as tarefas por esse meio, tá bom? Ótimo. Bom, a gente tem outra informação para dizer, que é sobre a dinâmica das aulas, né? Como é que eu preparei as aulas? Eu expliquei um pouquinho naquele vídeo de explicação da sala, espero que vocês tenham assistido. É o primeiro vídeo que eu postei na sala, está logo no início, lá naquela sessão Bem-vindo, né, da sala do EVA, que a gente vai trabalhar uma dinâmica de uma aula montada, né? Tem uma página da aula onde eu coloco o tema, os objetivos, né, e a tarefa que o aluno precisa fazer, né? Então, acho que está na sequência lá: temas, objetivos, material de apoio, texto base e a tarefa, né? A tarefa é o que você precisa fazer depois de ter lido o texto base e ter acessado o material de apoio. O material de apoio, né, basicamente os slides e a explicação dos slides. Como é a primeira semana também, a gente está correndo atrás do tempo, eu não consegui postar a explicação é, anteriormente, né, antes do horário dessa videoaula, para que vocês pudessem assistir. Mas a intenção, né, o meu projeto, o meu planejamento é que eu faça isso com antecedência, para que o aluno veja a explicação, né, e possa participar desse momento, mas mesmo como um momento para tirar dúvida, para esclarecer pontos, né, sobre a própria atividade, e assim por diante, né? Como eu expliquei no início dessa videoaula, eu vou falar, na verdade, da segunda parte da parte final dos slides, porque eu gravei em outra aula a explicação da parte final, não consegui concluir. Também vou passar para eles depois essa segunda parte. Tudo bem?
Então, a gente vai fazer a leitura do texto, né, baseado na explicação desse texto, que é mediado pelos slides e a explicação do professor, e depois tem uma questãozinha lá para vocês responderem aplicando o texto, né, é, que é sobre a origem social dos costumes, né, pensando o modo como o antropólogo Radcliffe Brown explica, né, a origem e a função social dos costumes, né, os costumes são variados em cada sociedade. Ele está estudando de uma sociedade específica, a sociedade dos Adamaneses, né, que fica na Índia, no Oceano Índico. É, quais as implicações, né, de uma percepção, de uma perspectiva dessa, da origem dos costumes, aquilo que a gente faz no cotidiano, né, como aquilo que a gente faz recorrentemente na nossa vida, em sociedade, para a sociedade contemporânea. Né? Então, pensar de costumes que nós fazemos, como a gente pode imaginar que é a origem social dos costumes. Né? Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo e uma dica boa para a questão, né? Acho que explicando o que é a questão, o que eu quero que vocês façam na questão. O costume de usar celular, né? Ficar teclando no celular. A gente observa isso em todo lugar que a gente vai, onde tem pessoas reunidas para se conversar, pessoas reunidas para se ver, para interagir, né? E a pessoa fica ali interagindo também virtualmente com outra pessoa que não está ali, né? É um costume, né? É um fato. Pegar o Durkheim, seria um fato social, né? Aquilo que o Radcliffe Brown está chamando de costume. Costume é um fato social, né? Aliás, o Radcliffe Brown é um leitor assíduo e um herdeiro, ele se diz e se reconhece um herdeiro de Emile Durkheim, que é o sociólogo que vocês devem estar assistindo, aprendendo em sociologia, ou já aprendendo em sociologia, né? Nesse livro de textos bases de antropologia também tem um texto do Durkheim, porque ele é ao mesmo tempo sociólogo e antropólogo, né? E o Radcliffe Brown, ao lado do Marcel Mauss, que é o próximo autor que a gente vai ver na semana que vem, são continuadores, né? E bebem nessa fonte da teoria durkheimiana. Tudo bem? Então, como a gente pode pensar nesse exemplo que eu dei, do costume de usar o celular, mesmo quando está na frente de outra pessoa, interagindo face a face, você corta ali aquela interação para pesquisar na internet, olhar sua rede social, mandar uma mensagem para um amigo, para uma amiga, para outra pessoa, né? Isso é um costume que a gente adotou na nossa sociedade. E como que seria a percepção do Radcliffe Brown sobre a função desse costume, a origem desse costume? Tudo bem? Entendido? Ah, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Todo mundo conseguiu usar bem a sala do Eva? Como é que foi essa experiência? Eu consegui bem, professora Márcia. Consegui bem. Agora eu estou vendo aqui que tem muitos alunos que não têm nem acesso, não tem espaço no celular, é um problema para eles, né? Mas como você disse que ia deixar disponível a aula, isso é muito importante para eles. Sim. Deixa eu fazer uma questão, uma pergunta, professor, por favor. O senhor vai colocar o texto lá no EVA para nós, é isso? O texto já está lá, Ah, ok. Então tá bom. tá bom? Márcia, eu vou pedir para você desligar o telefone. Eu expliquei no começo da aula, a gente fica interagindo pelo chat, porque eu estou gravando para subir depois no YouTube, tá bom? Ai, perdão, professor. Não, tudo bem. Então, é por isso que eu estou colocando lá no YouTube essas aulas, porque até a gente conseguir que todos tenham acesso ao EVA, a gente vai fazer essa disponibilização dessa aula, ok? Eu peço para vocês também que passem essa informação para os colegas, né, que não estão assistindo online essas aulas, e que passem as atividades para eles, né? Se vocês conseguirem copiar isso, pôr num Word a aula, texto base, e mandar para os alunos que não estão tendo acesso ao EVA ainda, tá bom? E para as videoaulas, a gente está fazendo através desse aplicativo, porque, primeiro, ele é um aplicativo bem leve para ser instalado no celular, ele não usa muito espaço, muita memória, e porque, para mim, ele facilita bastante, porque ele permite a gravação dessa videoaula, né, e eu consigo depois subir no YouTube. Tá? Essa é a razão que a gente
tá fazendo essa aula, essa interação pelo Zoom Meet, tá? Passe essa orientação para os alunos, né? Porque o aplicativo ele não é muito pesado relativamente, né? Ele não é muito pesado em relação aos outros arquivos. Tudo bem? Posso passar lá para o texto do Radcliffe Brown? Eu acho que as dúvidas a gente falou, e depois, se forem surgindo outras dúvidas, vocês vão me passando. Pode ser assim? Eu vou dar uma olhadinha agora no chat para ver se tem algum comentário, alguma dúvida. Eu já vou entrar no PowerPoint. Tá. Ninguém mais interagiu aqui. Então, para quem chegou agora, estou pedindo para desligar os microfones e a gente faz interação pelo chat do Zoom. Tá? Agora tem um chat no Zoom que você acessa no rodapé da página, e a gente faz essa comunicação por esse caminho agora. Ao final dessa videoaula, eu volto lá para o chat do Eva. Combinado assim? Então, vamos lá. Eu não abri. Preciso abrir o arquivo, só um minuto. Bom, eu passei para os alunos, na verdade, isso aqui foi muito rápido, mas para vocês é importante. Vamos ver se ele vai aqui. Para vocês é importante porque a gente viu, né, a experiência do método antropológico, e o Radcliffe Brown, nesse texto que eu passei para vocês, ele trabalha bastante com a questão do método. É um texto onde ele explica o método que ele usou e a importância do método, né? Então, tem algumas regrinhas que ele coloca aqui na pesquisa dos costumes de sociedades primitivas, como eles chamavam na época, né? Ao explicar um costume, cabe levar em conta a explicação dada pelos próprios nativos, né? Isso é muito importante, por isso aquela minha insistência que vocês conversassem com as pessoas sobre o que as pessoas pensam, sobre o que como elas veem as coisas, né? Mais do que falar com elas, falar para elas, ouvir delas sobre aquilo que elas faziam naquele momento, né? Quando um costume igual ou similar é praticado em diferentes ocasiões, supõe-se que ele tem o mesmo significado, né? Então, é uma suposição, né? É uma suposição metodológica que ele adota, e ele diz que esse significado do costume pode ser descoberto, né, quando você verifica qual o elemento comum entre as diferentes ocasiões que um costume é praticado. Ele vai fazer isso no caso do choro, né, que é nesse texto, tem vários momentos, vários rituais, vários momentos rituais em que os adamaneses choram ritualmente. Tem uma cerimônia que todo mundo chora, né, e são várias cerimônias, ele elenca várias cerimônias em que existe o choro ritual, o choro coletivo, né? Quando diferentes costumes são praticados juntos numa mesma ocasião, há um elemento comum nesses costumes, né? Então, ele acha que o fato de costumes estarem reunidos, né, praticados ao mesmo tempo, é porque eles congregam alguma coisa em comum, né? E quando você descobre aquilo que é comum a todos esses costumes, isso é capaz de explicar o significado desse costume, né? Ele dá um exemplo disso também no texto, né? Ele diz ter evitado, né, por achar que era enganoso e também desnecessário, qualquer comparação de costumes dessa sociedade específica que ele estudou, os adamaneses, com costumes similares de outros grupos, né? Mas, na verdade, ele está falando de outras raças, né? Ele é um autor do século XIX, né? Foi formado na antropologia evolucionista, era um conceito que se usava na época. Eu troquei porque não faz mais sentido falar em raça, né? Ou, como eles diziam, sociedades primitivas, né? Quem entrou, desliga o microfone, por favor.
observação que ele está fazendo, a 4, na verdade é uma crítica aos antropólogos evolucionistas, porque eles faziam, e ele está fazendo essa crítica do estudo comparativo da antropologia evolucionista. Os evolucionistas procuravam fazer uma comparação de um costume de uma sociedade específica com o mesmo costume que existe em outra sociedade específica para tentar entender e explicar o significado desses costumes. Então, o Radcliffe Brown vai dizer, não é possível, está no texto, está aqui no slide, ele vai falar, só é possível comparar sistemas sociais como um todo, só é possível comparar o todo, e não uma partezinha do todo com outra partezinha do todo de outra sociedade. Não dá para comparar o ritual do choro, né, do morto, no velório, dos andamaneses, com o choro ritual na sociedade Bororo, né, por ocasião de um funeral. Não se compara costumes isolados, mas a sociedade como um todo. Essa é vamos dizer assim, um avanço da antropologia na entrada do século XX, né? E aí, então, né, feita essas observações metodológicas, ele passa a falar ele passa a falar de algumas cerimônias, explicar algumas cerimônias, né? Então ele descreve as cerimônias, né? Fala sobre o costume e tenta explicar o significado desse costume. É o que ele faz com o casamento, né? A principal característica do casamento é o fato da noiva e o noivo se abraçarem em público, né? E um abraço que é dado por estágios, ele fala, né? E a cada estágio mais íntimo que o outro. Primeiro eles se dão as mãos, depois se entrelaçam os braços entre os corpos e depois, no fim, o noivo senta no colo da noiva, né? Então, e aí ele vai comentar o que é esse costume de se abraçar entre os adamaneses, né? Em todos os lugares, o abraço é empregado como uma expressão de sentimentos, como amor, afeição, amizade, né? Então, em todas as sociedades, na verdade, está dizendo isso. Todos são sentimentos de apego entre as pessoas. Há uma base psicofísica nessa expressão, segundo o Radcliffe Brown, né, ele falando aqui, provavelmente relacionada à amamentação e conectada ao instinto sexual. Então, ele dá aqui uma possível explicação para a origem do costume de se abraçar, né? Então, o gesto de amamentar, a mãe pega o bebê nos braços, né, para poder dar de mamar ao bebê, que seria reproduzido pelo ato de abraçar já na vida adulta dos indivíduos, porque remeteria a esses sentimentos de afeição, de amor, demarcados, né, pelo costume pelo ato de amamentar, não é costume, né? Esse é um ato, né? Uma ação de amamentar. Tudo bem? E aí ele vai tentar explicar o significado desse abraço no casamento, né? O significado, como que eu coloquei aqui, só o significado mesmo. Pelo casamento, ele diz, o homem e a mulher são unidos, né? São postos numa relação especial e íntima um com o outro. A união social é simbolizada ou expressada pela união física do abraço. Uma explicação, a gente pode dizer que é bem simplista, né? Porque ela é bem literal. Talvez, na realidade, de fato, isso seja um pouco mais complexo, mas, enfim, é um avanço, né, dentro da teoria antropológica, esse tipo de estudo, de interpretação, de explicação, mas uma coisa meio óbvia, né? E ele pega da superficialidade. A gente não, pelo menos isso não está no texto, né? Não houve a explicação dos adamaneses sobre por que abraçar na hora do casamento, como ele diz que tem que fazer, né? Ouvir a explicação dos nativos. Isso parece que é uma explicação baseada na observação que ele está fazendo e da própria experiência da sua própria cultura, né? No caso da cultura do Radcliffe Brown. Mas, enfim, é uma coisa que tem um certo sentido, uma certa lógica, né? A ideia da expressão simbólica da união, né? Que é uma união ampla de todas as dimensões da vida, no caso de um casamento, expressada pela união física no ato do abraço, ok? Ele faz uma outra observação com relação à cerimônia do casamento, que é o fato dela se referir, né, a dois polos da sociedade, né? Seja os indivíduos envolvidos diretamente na cerimônia, né? O casal, os recém-casados, sejam as testemunhas que participam desse cerimonial, dessa cerimônia do casamento,
né? Então, o casamento, olha aqui o título do texto, né? Tem uma função social, né? Qual é essa função social? Que é a função para as testemunhas, para aqueles que testemunham aquele rito do casamento, né? Aquele rito do casal se abraçar até meio envergonhadamente, ele vai dizer, né? Se abraçar em público é algo que os adamaneses tinham até uma certa vergonha de fazer, mas que faziam, eram obrigados a fazer, a questão da obrigação, né? Costume, em público. Então ele diz aqui, para as testemunhas, né? Ah, o casamento tem um significado que é o fato das testemunhas darem sanção ao casamento, aprovarem aquela união, né? A cerimônia serve para deixar claro que o casamento é uma questão que diz respeito a toda a comunidade. Não é um ato privado, né? Não é simplesmente a união de duas pessoas, um homem e uma mulher. Ele diz respeito a toda a comunidade. Portanto, é social. Essa é a ideia da função social, é uma função coletiva, né? Exterior ao indivíduo, não é uma função meramente psicológica ou individual. Tá claro? Sua execução ocasional serve para manter vivo esse sentimento em relação ao casamento em geral, né? Quem é casado, né, e participa dos casamentos como testemunha, né, sabe muito bem o significado dessa expressão que o Radcliffe Brown está falando, né? Você participar de uma cerimônia de casamento rememora o seu próprio casamento e reforça nas pessoas, né, no caso dessa sociedade específica, a importância do casamento enquanto uma instituição é, social, né? A família formada através do casamento como uma instituição social. Então, cada cerimôniazinha particular de um noivo e uma noiva que acontece periodicamente ou ocasionalmente é momento do reforço, né, desse sentimento em relação ao casamento em geral. Como é bom se casar, como é importante se casar, como é necessário se casar, como é obrigado se casar. Né? Um pouco essa a ideia aqui desse sentimento em relação ao casamento em geral, no caso da sociedade adamanesa. Né? A gente pode também, poderia dizer que isso também se refere à parte da nossa sociedade, não à maioria da nossa sociedade. Né? Em relação às testemunhas ainda, né, a cerimônia do casamento serve como um reconhecimento por parte das testemunhas da mudança do status do casal que está se unindo. Né? Então, como é que, porque isso é importante para os adamaneses, né? Como é que marca a passagem da vida de criança para a vida de adulto? Né? O casamento marca uma fronteira, uma linha simbólica onde os recém-casados deixam de ser dependentes, deixam de ser crianças e passam a ser responsáveis pela sua própria vida e, portanto, adquirem novos direitos e novos deveres com relação àquela sociedade. Né? Bacana, legal. Né? E aí ele conta também, do ponto de vista dos recém-casados, qual é o significado do casamento. Né? Primeiro, eles compreendem de modo diferente, com uma intensidade bem maior, que sua união é uma questão que diz respeito a toda a comunidade e que eles estão entrando numa nova condição, com novos privilégios, como eu acabei de falar, mas também com novos deveres e obrigações. Pelas emoções evocadas na cerimônia de casamento, são imbuídos muito vividamente o significado do seu casamento, né? O peso do casamento, vamos dizer assim, né? Esse significado envolvido, os sentimentos envolvidos naquela cerimônia, implica nos recém-casados essa responsabilidade, esse peso de dar o exemplo, né? O bom casamento, um pouco essa ideia que ele está se referindo aqui. Então, uma questão importante, voltando à questão da perspectiva das testemunhas, né? A cerimônia do casamento serve para ativar e expressar esse sentimento sobre o casamento, né? A importância dele, mas ela serve também como um reconhecimento da sua parte da mudança de status do casal que está se unindo. Né? Elas faz compreender que dali em diante o jovem casal deve ser tratado não mais como duas crianças, mas como adultos responsáveis. E a cerimônia é, portanto, a oportunidade de mudança de sentimentos relativos àquele cuja posição social está sendo alterada. Né? A mãe deve mudar de sentimento em relação ao seu filho que acabou de casar. Né? A mãe não pode ver o filho mais como aquele coitadinho, passando a mão na cabeça do filho, ficar preocupada com o filho que não chega na hora em casa, não é assim? Agora casou, ela deve mudar de sentimento. Só que
nem nos adamaneses isso acontecia de fato, né? Mas é um reforço, uma ajuda para a mãe e outros familiares, outras pessoas fazerem essa passagem da mudança de sentimentos, tá claro? Não funciona lá e não funciona na nossa sociedade também, né? As mães não deixam nunca de se preocupar com os seus filhos, com as suas filhas, enfim. E aí ele fala de outro costume dentro do casamento, lembra? Vários costumes dentro de uma mesma cerimônia. Aqui ele fala da troca de presentes. A gente vai falar melhor da troca de presentes no próximo texto da semana que vem, o texto do Marcel Moser. Eu vou pular por conta do tempo, tá bom? Ele fala da outra cerimônia, do restabelecimento da paz, né? Essa aqui consiste numa dança com dois diferentes grupos, aquele grupo ofendido que vai e dança falando tudo aquilo de raiva, né? Toda acusação contra o outro grupo, através de gritos, de gestos ameaçadores, né? Até de sacudir o companheiro do outro grupo, né? Com o qual ele está bravo. Isso tudo dá expressão coletiva à raiva coletiva, né? Que com isso, com essa expressão apaziguada, né? Você expressar coletivamente toda a sua raiva, né? Isso acalma sua alma, acalma sua mente, passa a raiva, né? Um pouco isso. E o outro grupo, do outro lado, né? Se vê e é a expressão do que se pode chamar de completa passividade, né? Os integrantes ficam parados em completa imobilidade durante toda a dança. Ao se submeter a isso, humilhando-se diante da justa ira dos seus inimigos, eles, com isso, espiam seus erros, né? A humilhação os redime dos seus erros, dos erros que eles cometeram, que provocaram a raiva no outro grupo. A raiva apaziguada, o Radcliffe Brown vai dizer, decresce pouco a pouco. Erros expiados são perdoados e esquecidos. A inimizade chega ao fim, né? E quando chega ao fim a inimizade, é o momento onde os dois grupos se unem, né? Para marcar então essa mudança de sentimento, vão chorar coletivamente, vão se abraçar e chorar coletivamente. Então, o objetivo da cerimônia é claramente produzir uma mudança no sentimento dos dois grupos em relação ao outro, um ao outro, substituindo o sentimento de inimizade por sentimentos de amizade e solidariedade. Para ter efeito, ela depende do fato de a raiva e os sentimentos agressivos semelhantes se expressarem livremente, e sua função social é restaurar a condição de solidariedade entre dois grupos locais que foi destruída por algum ato de ofensa. Veja, e aí ele passa a falar das várias ocasiões do choro cerimonial. A gente tem pouco tempo, acabou o nosso tempo, né? Mas por esses exemplos, outros exemplos vão nesse sentido, dá para a gente ver que existe uma função, né, geral nesses costumes que o Radcliffe ele escolheu para analisar nesse livro. É uma cerimônia, gestos que marcam a passagem de sentimentos, a mudança de sentimentos em relação aos indivíduos envolvidos, né? No casamento, lá, por exemplo, a relação do sentimento da comunidade em relação aos novos casados, aos recém-casados, e na cerimônia de restabelecimento da paz, aquele sentimento de inimizade que é substituído por um sentimento de solidariedade, né? O choro, então, seria uma expressão que marcaria isso. Isso vai estar posto também em relação ao funeral, né? Que o choro marca essa mudança de sentimento em relação ao morto, e assim sucessivamente naqueles rituais, naquelas cerimônias, naquelas crenças, naqueles costumes que o Radcliffe Brown vem analisando no texto, né? A gente poderia marcar essa interpretação, né? Qual que é a conclusão do autor? É que essas cerimônias todas estudadas, esses costumes todos estudados, ajudam a marcar mudanças de sentimentos de um grupo em relação ao outro, ou de pessoas em relação a outras pessoas, tá bom? Vou encerrando rapidamente por conta do tempo. Essa aula é a parte 2 do slide do Radcliffe Brown. Para quem está assistindo só essa explicação, eu vou pedir para você assistir, né, a primeira parte que eu vou subir na página dessa aula, tá? Que é uma aula que eu já fiz para outra sala e eu expliquei a metade desses slides. Então, essas duas aulas se complementam. Aí peço desculpa por conta do tempo, né? Eu tive que dividir esses slides em duas explicações e aceito aí os comentários, as dúvidas, tá bem? Se vocês não entenderam, a gente pode voltar a falar do texto pelo chat ou lá no fórum, ok?